Quando começamos esse jejum, Deus deu a visão de que estava com as comportas abertas para que os rios de água viva viessem num fluxo ainda maior, mas que havia pedrinhas, impedimentos para que isso acontecesse no nosso meio. Hoje eu vou falar talvez de um dos maiores impedimentos, nosso orgulho, a nossa falta de humildade. E há muita confusão a respeito do que é humildade, não é? Alguns acham que a pessoa humilde é aquela que se veste, não é? De forma humilde. Você vai aprender que não tem muito a ver. A humildade é uma humildade que vem no coração, a humildade é uma disposição mental que nós precisamos a cada dia buscar. Eu acho que eu já estou pregando, né? Porque o orgulho, ele é uma herança que nós ganhamos desde Adão. Dentro da nossa natureza humana, existe lá um gene do orgulho. E esse orgulho você precisa combater a cada dia, cada manhã. E quanto mais parece que você combate e mata, dizem que o gato tem 7 vidas, não é? Se o gato tem 7 vidas, o orgulho tem 10 milhões de vidas. Porque a cada dia, a cada hora, ele está querendo renascer. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus não é para qualquer um, não. O reino de Deus é para os humildes de espírito. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o que é humildade, como nós podemos aplicar nas nossas vidas. A motivação para, quando sair aqui segunda-feira, Deus me deu uma frase, e essa frase que eu vou querer usar hoje. E é uma frase óbvia, mas humildade é uma porta aberta para a graça de Deus na sua vida. Você pode repetir? Humildade é uma... Para quê? Aleluia. Sem graça você está frito. Por outro lado, a soberba é uma porta aberta para a ruína. A soberba, pode dizer comigo, a soberba é uma porta aberta para a ruína e para a queda. Amém? Então nós vamos começar aqui lendo, acho que você pode ler, só para, não é orgulho não, é poupar um pouco. Vamos ler primeiro Filipenses 2, do 3 ao 5. O que é? Você não tem... É igual a minha Bíblia? Filipenses 2, do 3 ao 5, e depois Tiago 4, 6. Se quiser, você lê na minha Bíblia, que eu marquei tudo. É mais fácil. Ficar de pé, por favor. Então, Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tiago. E agora Tiago 4, 6. Lê tudo, depois reforça só o que está. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. Senhor Deus, nós te entregamos essa palavra, Senhor, que é poderosa e que vem de ti. Senhor, prepara os nossos corações para receber. Pai, no nome de Jesus, joga por terra todo impedimento, Senhor, para ouvir, para receber, para entender a tua palavra. Derrama a tua sabedoria sobre nós e sobre teu servo, Senhor. Toca nas cordas vocais dele. Amém. Que ele consiga, Senhor, trazer a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, com autoridade, com ousadia, como ele sempre fez. Não Amém. Permite, Senhor, que esse mal impeça teu filho nesse momento. Mas que venha agora revestimento dos céus sobre ele. E que até o fim, Senhor, que ele consiga falar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele para declarar sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu acho que na mímica nós chegaremos lá. Bom, jejum. Chegamos no terceiro domingo. Já fizemos 2 semanas, 3 mensagens. Porque somos impotentes, porque não vemos o avivamento. Primeiro, quando falta fé, não tem poder. Segundo, porque falta muitas vezes oração. Terceiro, porque falta jejum. Vimos o poder do jejum de oração. Semana passada, vimos a falta de unidade. Quando não há unidade, o Senhor não se derrama. E hoje nós vamos ver por que somos impotentes. A quinta pedrinha, porque não temos humildade. Porque somos soberbos muitas vezes. Quando não há humildade, há divisão logo, só para você pensar. Então, semana passada eu disse que com divisão não chegamos a lugar nenhum. Sem humildade, geralmente nós chegamos à divisão, né? Quase certo. Mas ainda que haja unidade, sem humildade não há poder. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Tem um exemplo bíblico que eu gostaria que você guardasse. Não tem muito a ver, mas eu acho importantíssimo, porque muita gente não lê a Torre de Babel. Eu vou ler primeiro a Torre de Babel rapidamente, Gênesis 11. É melhor porque está doendo. Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Agora o versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Agora o versículo 6, 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e tem todos a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Aleluia. Veja, esse é um dos exemplos que o próprio Deus constata aqui no versículo 4, ele diz: eis que o povo é. Eles colocaram na cabeça deles que eles iam chegar às terras. No tempo antigo, chegar ao céu. No tempo antigo, cada cidade tinha torres assim, como símbolos de aproximação do céu. Então, certa vez eles se uniram. Unidade tem poder. E eles se uniram com um único propósito, foi o que vimos semana passada. Só que o propósito deles era levar a terra ao... Só que o propósito de Deus é trazer o céu à terra. Aleluia. Então eles estavam em rebeldia contra Deus. O que eu acho importante aqui é que o próprio Deus desce e reconhece o poder da unidade. Diz assim: eles são um, e não dá mais para segurar eles.
eles vão fazer besteiras ainda maior. Então, daqui a pouco, eu vou ter que acabar destruindo eles. Antes que eu os destrua, porque não era o plano de Deus na época, eu vou dividi-los. E aí saíram as diversas línguas e linguagens que nós conhecemos com a famosa Torre de Babel. E ali, então, o Senhor dispersou o povo e eles não conseguiram chegar lá. Duas coisas importantes aqui. A primeira é aquilo que estudamos semana passada, e se você fez o devocional da semana, certamente estudou junto comigo. É que há poder quando a igreja ou um grupo se une num só propósito. É o poder exponencial em relação a uma pessoa só. E hoje, então, Deus está falando, mesmo que haja um só propósito, se não houver humildade, se houver soberba em relação a Deus, vocês não vão conseguir nada, porque Deus resiste aos... Por isso que eu digo, se você somar isso aqui, Deus resiste aos soberbos, Tiago 4:6. Se você somar isso aqui a Provérbios, venha comigo em Provérbios, esse não precisa não, que é uma só. Oi. Deixa eu ver que Provérbios é esse aqui. Provérbios 16, versículo 18. Vamos ler juntos o que diz o Provérbio 16, 18. O tempo está correndo demais, eu acho que você vai ter que sentar mesmo. A soberba precede a ruína, a destruição, e a altivez do espírito, a queda. Aleluia. Por isso, cuidado com a soberba. Deus está falando, cuidado, a palavra toda, a Bíblia toda ensina. O pecado inicial que gerou toda a confusão em Lúcifer foi o quê? Orgulho. Ele quis ser igual a Deus. Quando a Eva é tentada pela serpente, ela diz para ela, vocês morrerão, nós vamos morrer. Deus disse, antes de comer da árvore, nós vamos morrer. Ele disse, não, você não vai morrer não, você vai ser igual a Deus. E aí Evinha deu mais uma, opa, que legal, ser igual a Deus e ter conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é certo e aquilo que é errado. E ela foi lá e entrou pelo cano. Então, Lúcifer caiu, Adão e Eva caíram, e a herança está dentro de nós, e até hoje, a terra vem sendo destruída, a humanidade que cada vez mais prega amor e paz, cada vez mais guerra, e cada vez mais violência, e cada vez mais morte, pessoas matam por qualquer coisa hoje em dia, por quê? Porque há soberba no coração. Não, Romanos 1:20, não reconhece, apesar de todo o universo mostrar que existe um Deus, Romanos 1:20 em diante, não dá tempo, leia na tua casa, as pessoas não querem reconhecer que existe um Deus, não dão glória a esse Deus, e acabam, porque foram criados para adorar alguém, e acabam adorando, às vezes pedaços de madeira, às vezes o sol, às vezes a lua, e porque eles não reconhecem a glória de Deus, Deus os entrega às suas paixões, porque Deus é obrigado a resistir àquele que não o reconhece, porque sabe que o final que vai acontecer deles é destruição total. Então, embora o Natal seja estamos nas vésperas do Natal, muito lindo, o shopping maravilhoso, presente daqui, presente de lá, mas enquanto houver essa soberba dentro do nosso coração, enquanto nós não reconhecermos quem Deus é, o Criador, o provedor e o nosso bom pastor, enquanto a humanidade não reconhecer isso, em vão o espírito de Natal dura 2 ou 3 dias e olhe lá. Esse é o lado negativo, esse é o lado do orgulho. E a mensagem primeira hoje aqui é cuidado com o orgulho, cultive a humildade. Bom, até aí tudo bem, mas e humildade é porta aberta para a graça de Deus. Mas o que é humildade? Como é que começa a humildade, pastor? Primeiro, a humildade começa diante de Deus.
Tiago 6:10. Humilhai-vos. Vamos ler juntos, você precisa. Se você puder botar aí. 6:10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos... Vocês não chegaram ainda lá, então chega. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Glória. É 4:10. Desculpa. Tiago, eu botei 6 4:10. aqui na minha anotação. 4:10, então. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tudo começa diante de Deus. Tudo começa reconhecendo a nossa pequenez e a grandeza de Deus. Por isso ele falou, se humilha diante de Deus. Reconhece quem você é e quem o Deus que você serve é. E tenta gradativamente acabar com esse gen que você recebeu lá de Adão, com essa herança de Adão. A herança de Adão tem várias coisas, mas 2 delas fundamentais. E a primeira delas é viver independente de Deus. Viver como se você fosse o Deus da tua vida. Mais cedo ou mais tarde, cada um tem a sua história. Eu levei 30 e poucos anos para chegar à conclusão que eu não podia controlar a minha vida, a minha família, as circunstâncias, mesmo tendo um bom emprego, etc. Um dia eu tive que me render e dizer, eu não aguento mais, eu não consigo tocar essa minha vida. Se você existe, me ajuda. E aí começou. Todo ser humano, de uma forma ou de outra, um dia vai fazer o que Tiago está falando, vai se humilhar na presença de Deus e dizer, não tem mais jeito, eu não consigo, eu não posso tomar o lugar de Deus. Eu não posso viver independente de Deus. Eu que achava que sabia o que é certo e o que é errado, eu que tinha o narizinho levantado, achando que eu sei o que é melhor para a minha vida, um dia tudo isso cai por terra e você se humilha a Deus. Aí começa a humildade. Ela começa no sentido vertical para depois ser aplicada no sentido horizontal. Ela começa no relacionamento entre você e Deus para que depois esse relacionamento toque o teu coração e você comece a ter humildade no relacionamento horizontal com os seus irmãos. À medida então que eu me coloco diante de Deus, eu recebo graça. No dia que eu digo que eu preciso de um Deus na minha vida, que eu preciso de um Salvador, Jesus Cristo entra no meu coração pela graça. E a partir daí, Tiago também me ensina que toda vez então que eu for humilde, Deus vai conceder mais e mais graça. E o que é graça? Muitos acham que é só favor imerecido de Deus. Não, não, não. Graça é poder, além disso, é poder de Deus. Para quê? Para vencer o pecado. É poder de Deus para quê? Para te sustentar naqueles momentos difíceis da tua vida. Quem já passou por momentos difíceis sabe o que eu estou dizendo. É a graça de Deus que consegue manter você em equilíbrio, apesar de uma luta muito grande que você esteja passando. É a graça de Deus que há de nos conduzir a entre aspas, avivamento que nós estamos buscando. É o poder de Deus em você. É o poder de Deus através de você. E para quem Deus concede isso? Para quem? Para os humildes. Graça sobre graça. Mas para você ser humilde, alguma coisa tem que acontecer. Mas antes disso, você precisa aprender então que você é humilde. Você já entrou no vertical, se humilhar diante de Deus, na presença de Deus, para ser exaltado. Todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ser exaltado, todo mundo quer grandes oportunidades, mas ninguém quer ser humilhado. Vejam o exemplo do amado Cláudio aqui, o testemunho dele. Ele diz que passou por aquela peneira durante mais de um ano. Para quê? Para quê? Sabe por quê, Cláudio? Porque Deus estava preparando o teu coração para te colocar no lugar onde Ele queria. Mas se Ele te colocasse há um ano atrás,
O teu coração não ia aguentar por causa da soberba que ainda existia ali. Então ele triturou teu coração para que cultivasse um nível de humildade um pouquinho maior, para que ele pudesse te exaltar. Humilhai-vos diante de Deus e ele vos exaltará. Mas entenda uma coisa: quanto mais você desce, mais Deus pode te exaltar. Então o nível de humildade do teu coração vai dizer o nível de que Deus vai poder te usar. Porque Deus não quer te fazer nada que te destrua. Deus não quer colocar nessa igreja um poder que a gente não possa administrar, porque daqui a pouco está todo mundo com o narizinho em pé e vamos perder muito mais e entraremos na porta da destruição. Deus está cultivando em cada um de nós esse coração humilde, e cultivar um coração humilde passa por trabalhar e moldar o teu coração, passa por descer você, passa por fazer você passar por situações que você não gostaria de passar. Quem quer ser exaltado? Quem quer ser usado por Deus aqui? Diga para o seu irmão: deixa Deus trabalhar. Essa não é uma boa notícia, pastor. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Mas aprender sobre humildade, vamos aprender com Paulo e com Jesus. Vamos voltar lá para Filipenses 2. Eu aprendi com Tiago, agora vou aprender por Paulo e, se der tempo no final, com Pedro. E terminamos. Paulo é Filipenses 2. Paulo 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Ponto. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória, autoexaltação. Tudo que você fizer, não faça para ser exaltado e honrado pelos homens, mas faça por humildade. Depois de vanglória. Mas por humildade. Não. Partidarismo. Não faça nada por partidarismo. Não faça nada que vai criar partidos, que vai fortalecer a divisão do corpo, disse Paulo. Faça tudo por humildade, sempre levando em conta os outros são superiores. O todo é superior ao indivíduo. Procure sempre tomar atitudes que unifiquem o corpo de Cristo e não dividam as pessoas e o corpo de Cristo. Hajam sempre com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Comece a pensar nos outros. Isso vem lá de Adão. Quem é egoísta aí? E Paulo disse assim: eu quero me alegrar mais com vocês ainda. Eu quero que coisas maiores aconteçam na vida de vocês. Então vocês têm que começar a agir com humildade. E agir com humildade, as pessoas acham que você agir com humildade é você pensar menos de você. Erro. Agir com humildade não é pensar menos de você, porque você tem valor. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo anda contigo. Não é pensar menos de você, é pensar menos em você. É começar a tirar a vida que só pensa em você e começar a pensar nos outros. Parar de só enxergar aqui as suas necessidades e começar a enxergar a necessidade dos outros e do corpo de Cristo e tentar
começar a ajudar, a contribuir com isso. Por quê? Aí Paulo diz: ajam da mesma forma que Cristo agiu. Afinal, Jesus Cristo, ele é o modelo para a humanidade. Quem é crente tem que viver como Jesus e tem que ser humilde como Jesus. E como é que foi que Paulo, me diga então o que aconteceu com Jesus? Aí ele diz o que aconteceu com Jesus, a partir dos versículos 5 ele diz: seja que nem ele, tem o mesmo sentimento que ele. O 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo. Parou. Primeira coisa que ele fez, desculpa, irmã, ele se, aleluia, se esvaziou da sua natureza, da sua glória divina. Ele veio como Deus, sim, mas ele não atuava como Deus. Ele atuava como um homem cheio do Espírito Santo. Então ele abriu mão dos seus privilégios, esvaziou-se a si mesmo e desceu à terra. E diga comigo, ele desceu, ele se humilhou da sua glória, daqui a pouco nós vamos ler, se tornou semelhança de homem. Homem, mas não um homem qualquer. Ele poderia ter vindo no palácio dizendo: eu sou o cara, eu sou o filho de Deus. Não, ele veio aonde? Numa manjedoura. E veio para quê? Diz a palavra: se tornar servo. E está aí o resto do Filipenses 2, eu estou falando que já está escrito aí. E diz assim: e ele se humilhou e obedeceu. Obedeceu até o fim. Obedeceu até a morte. E não foi uma morte qualquer. A pior morte. A que mais humilhava um ser humano. Na cruz. Morte maldita. Aleluia. E aí a palavra diz que Deus... vou ter que ler isso aqui. Vamos ler, porque senão... 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo: toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o conceito que eu falei ainda há pouco. Ele foi o que mais desceu. E ele desceu no nível mais baixo, por isso Deus o exaltou no nível, aleluia. Então, 3 verbos aqui nós precisamos entender, porque o crente, para ser humilde, ele tem que aprender a ser humilde como Jesus. Não é começar a vestir roupa para dizer que... Não é começar a falar baixinho e dizer: minha filha, eu sou muito humilde. Não é nada disso, amado. Humildade, só Deus enxerga. A humildade está dentro do nosso coração. A fraçãozinha de humildade que nós conseguimos crescer a cada dia para derrotar esse jeito de orgulho que vem lá de Adão dentro de nós, é um processo diário. Aleluia. Então, porque ele o levou lá embaixo, ele o exaltou. Então, 4 coisas aqui. Primeiro, nós precisamos aprender: aquele que é humilde se esvazia a si mesmo. Segundo, aquele que é humilde se humilha e obedece. Amém? Aquele que... eu estou errando aqui. Aquele que é humilde não olha apenas os seus interesses. E aquele que é humilde será exaltado. Amém? Já aprendemos aquele que é humilde se esvazia. Se esvazia de quê? Vamos lá. De si mesmo, do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua independência de Deus, querer fazer tudo do jeito dele.
sem se colocar diante de Deus. 2, aquele que é humilde não olha apenas os seus interesses e se torna servo. Já falei, não é eu olhar para mim e pensar menos de mim, porque eu tenho muito valor diante de Deus, é pensar menos em mim, começar a pensar nos outros, começar a servir, quem puder vir no dia 29, começar a servir na casa de Deus. Isso é tirar algo do meu tempo e colocar em favor de outrem. E que outrem? O próprio Deus. Isso é um ato de humildade. E nesse aspecto de aquele que é humilde torna-se servo, eu gostaria que você decorasse duas frases agora, que é muito importante. Se tiver aí, não sei se tem aí, aquele que a humildade se manifesta no serviço. Que pode repetir o que eu falei? A humildade se manifesta no serviço. Por outro lado, o serviço, amém, o serviço é o teste da humildade. Veja como são duas coisas que se conectam. Pode ficar sem, está com confusão? Seja humilde o suficiente. Você já serviu bastante hoje, já foi suficiente. Na glória a Deus, meu irmão, hoje eu estou aqui pela graça. Obrigado, meu irmão, obrigado. Estava preocupado com isso, se preocupa não. Vamos aprender a ser humildes aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? De novo, a humildade, se eu sou uma pessoa que estou me tornando humilde, como Jesus já fez, que começa a se preocupar com quem? Com os outros, naturalmente eu vou começar a servir. Então a humildade que há dentro de mim se manifesta no meu serviço. Amém? Mas ao mesmo tempo, o meu serviço é um teste da humildade. Como é que você serve? Não faça nada por vanglória, nem por partidarismo. Será que você serve para ser exaltado? Ou por amor de Deus, para exaltar o nome do Senhor? É contigo. Alguns nem servem. Partidarismo. Será que quando você serve, você é contrariado, qual é a atitude que você toma? Você continua servindo com o mesmo amor a Deus? Então o serviço, ele tem que ser, a humildade manifesta o serviço, mas você bota um termômetro, e embora eu não consiga enxergar o grau de humildade com que você tem, eu consigo enxergar atitudes que você toma que vêm do teu orgulho e não da tua humildade. Se você começar muito, se eu disser para o Adriano, eu não quero mais que você toque aqui. Ou então tem que tocar de patando bananeira. Ele tem duas coisas a fazer. Ele fica chateado comigo, diz, eu não vou servir mais. Uma coisa horrorosa dessa. Não quero saber. Plantar bananeira não é comigo. Ele mostrou o seguinte, se não é do meu jeito, não vai ser. Ele pode tomar outra atitude. Pastor, não sei nem plantar bananeira. Como é que nós vamos fazer isso? Aí já começou outro papo. Como é que nós vamos fazer isso? Eu nunca plantei bananeira na minha vida. Pega uma semente de banana, joga. Mas, embora eu esteja brincando, você pode ver qual é o teu nível de orgulho e humildade. Eu posso ver. Hoje até que Deus encheu a igreja, né? Mais ou menos. Mas assim, e o pastor que vem aqui, a igreja está com 4, 5 pessoas. Ele vai pregar com o mesmo ânimo que ele prega quando está cheio? A quem estás exaltando? Estás fazendo por quem?
Esse negócio de servir é muito complicado, porque está lá na raiz. Jesus pegou lá os fariseus, eles serviam. Só que serviam para a vanglória deles. Jesus falou, esses caras vão, eles oram lá. Ih, rapaz, está acabando o tempo. Eles oram lá nos como é que é? Nos lugares públicos para se exaltar. Eles dão a esmola para uma pessoa e quer que todo mundo saiba que eles dão a esmola. Qual é o serviço do fariseu? É para a vanglória de Deus? Para atender o necessitado? Ou é para ele aparecer? Um silêncio muito grande. Por isso pode dar um glória a Deus. Porque Deus está falando para o nosso coração hoje. Está nos fazendo refletir. Quando eu estava preparando isso aqui, ou tu pensa que eu também não sou orgulhoso? Todo mundo é. Basta você pegar uma lupa e procurar que você vai achar. Não é? Se bem que nós já brincamos lá no GR, nós temos uns caras que são humildes pra caramba, ganham 10 em tudo, lembra, né? Lembra lá? Mas não é isso que eu estou me referindo, você está entendendo? Que humildade não é isso, humildade é outra coisa. Aleluia. E o último, aquele que é humilde se sujeita e obedece. Obedece até a morte. Obedece quando a obediência vai trazer desconforto. Até onde você obedece a palavra de Deus? Pastor, isso não vem de Deus, não. Deus é amor. E esse negócio aqui vai me prejudicar. Aparentemente vai me prejudicar. Não entendeu nada. Jesus Cristo abriu mão da sua glória para obedecer o Pai. Jesus disse, vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem quer vir? Quem quer vir? Aleluia. Depois ele bota logo o segundo versículo. Essa é a primeira fase da tua vida. Depois começa a crescer e vai para o 29. Toma o seu jugo, o meu jugo. Toma o seu jugo e coloca sobre ti. Olha, aprende comigo, eu fui humilde com meu pai. Tudo que eu vim fazer aqui, eu colocava diante dele. Eu não fazia nada de mim. Agora é o seguinte, eu sei que você está cansado e inquieto na tua alma. Poucos dormem direito. Então vem cá, toma agora o teu jugo e vem sobre mim. Sabe por quê? Porque eu sou humilde, sou manso e sou humilde de coração. Então pega o jugo. Já expliquei aqui uma vez o que é o jugo. É aquele negócio que ficava, aquela madeira que ficava com os dois bois. Vem e se submete ao mesmo jugo, o jugo que eu tenho. Porque o meu jugo, na verdade, não vai te fazer mal. O meu jugo é leve. E aí você vai andando comigo, vai me obedecendo, vai vendo o que é ser cristão, e a partir daí você vai aprender de mim e vai encontrar o quê? Alívio de alma. Se pudesse vender paz no supermercado, amado, ia ser pior que como é que é aquele Black Friday? Ia ser pior que o Black Friday, ia todo mundo, onde é que tem paz? Onde é que tem alívio para a alma? Sabe onde é que tem? Em Jesus. Mas não é assim, eu sou de Jesus, e não tenta seguir o que ele ensina, então você não é de Jesus. Ou é meio de Jesus, e é por isso que você também tem uma alma meio agitada. Eu obedeço meio, quando eu acho que eu tenho que obedecer. Está muito ruim, não vou obedecer nada. Afinal, Deus é amor e quer mais que eu viva bem. Deus é amor, quer mais que você viva bem, para que você viva bem, tu tem que obedecer, é o contrário. E quarto, humilde de espírito se esvazia, ou aquele que é humilde se esvazia, aquele que é humilde não pensa só em si, pensa nos outros, é servo, aquele que é humilde obedece, e aquele que é humilde, último, será exaltado. Pedro. Vamos aprender com Pedro. Aprendemos com 1 de Pedro 5. Olha, o humilde pode dar glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Que hoje não dá para mim dar. Qual versículo?
1 Pedro 5, o final do 5, versículo 5, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E o 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Bom, então Pedro vem fechar tudo que todo mundo já está falando. E ele está vivendo um momento, quando ele escreve essa epístola, o negócio estava feio. A igreja estava sofrendo muita perseguição. Não é? Em capítulos anteriores, ele diz assim, olha, não fica assim apavorado com o fogo da provação que está vindo sobre vocês, não. É assim mesmo, não é isso que ele fala? E vai falando um monte de coisa, até que ele volta ao assunto, que talvez seja um assunto principal, embora fique só no finzinho, da epístola, que todos, eles cingivos, desculpa, tinha algo antes, cingivos de todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua... Aleluia. Veja, aqui muita gente entende errado. Esses cingivos de humildade não é botar uma roupa humilde. Não é isso. Se for lá para o original, você vai ver que ele está falando de coisas da mente. Ele está falando o seguinte, que você deve ter uma mente vestida de humildade. Um interior vestido de humildade. Reveste a tua mente com disposição de servir uns aos outros, porque os dias são maus. Coisas chatas acontecem. E aí muitas vezes você tem que atuar, ou você precisa atuar. Então, humildade é mais no interior. Quem aqui já abriu mão do seu conforto para servir alguém com necessidade? Precisa levantar a mão? Não. Já fez? Já levantou. Quando você faz isso, esse é um ato de humildade. Quando você olha para a pessoa e... Então, nessa semana, você vai ler aqui, quem não recebeu a folhinha, depois pega no final. Você vai ver que as 3 primeiras semanas os 3 primeiros dias eu falo sobre humildade. Você vai ter chance nessa semana de procurar servir alguém. Pede a Deus a oportunidade de você servir alguém que realmente necessita, que não seja um 7-1. Para que você possa cultivar humildade. Sair um pouco de dentro de você. E aí ele termina voltando ao vertical. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de... Para quê? Só tem uma pessoa aí falando, para quê, meus irmãos? Está todo mundo comigo? Está perdido, eu deixei de falar algum versículo? Não, né? Então, estamos juntos. É no 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que ele... Tiago diz, ele vos exaltará. Pedro vai do fundo, ele vai mais, ele diz, não. Em tempo oportuno, ele te exaltará. Claudinho sabe disso, né, Claudinho? Demorou para Dedéu. Quem é humilde é dependente de Deus por definição. Quem quer ser humilde? Quem quer cultivar humildade de coração? Sério. Aprenda uma coisa. Até nisso, você é dependente de Deus. Se você hoje no final fizer uma oração, Senhor, faz de mim uma pessoa mais humilde. Eu quero cultivar um coração humilde. Prepara-te. Tempo oportuno é o tempo que ele está olhando para o teu coração e dizendo assim, eu quero dar é só um exemplo, né? Um Mercedão para a Renata. Estou olhando para o coraçãozinho dela. Aliás, ela está pedindo esse Mercedão, um tempão eu quero dar para ela. Termômetro no coração dela. O nível de humildade que ela está, esse Mercedão vai fazer com que ela saia da igreja.
Deus quer o teu bem. Ele quer te dar o Mercedão, mas quer você também na igreja. E aí você chega um dia e ora para ele, faz de mim uma pessoa mais humilde. Era isso que ele precisava. A partir de agora você vai dizer assim, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais humilde, eu quero ser mais humilde. Não, calma, fica tranquila. Deus vai cuidar de você. E aí começa a acontecer as coisinhas na tua vida que vai te fazendo você, o quê? Descer até o nível que você pode ganhar um Mercedão sem sair da igreja. Até o nível que você pode desfrutar do teu Mercedão, esquece esse Mercedão, né? Desfrutar do Mercedão e desfrutar da coisa mais importante que é Deus. Que exemplo horrível. Nós estamos todos aqui querendo mais do Espírito. Quem está querendo mais do Espírito? Todo mundo jejum. Quem está querendo mais do Espírito aqui, dá um glória a Deus. É? Quem está querendo mais poder na sua vida? É? Aí Deus vem com o termômetro. Agora é a Letícia, quer mais poder fininho. E só posso dar até aqui. Porque se eu der mais, ela vai começar a ter poder tão grande, se sentir tal, que o poder vai acabar, vai usar mal o poder, vai fazer ela cair. Vejam, primeiro, a igreja de Coríntios era a igreja que tinha mais dons. Paulo teve que chegar e dizer, para tudo aí, está tudo errado. Porque quem tem dom, muitas vezes, tem que ficar ligado. Porque o dom, ele é legal, mas ele corrompe a gente. Ele é uma injeção de soberba dentro do teu coração. Deus me usa, meu Deus. É ou não é, pastora? A gente tem que se cuidar. Por isso que ele diz em tempo oportuno. Deixa eu cuidar de você. Agora, tem que deixar eu cuidar de você, como o irmão ali deixou anos. Quando alguns estão anos sofrendo. Quem quer ser usado por Deus, tem que dizer assim, eu deixo Deus trabalhar na minha vida. 2 semanas atrás, Deus falou uma frase que eu não entendi muito, mas falei para vocês. Quem quer avivamento, muitas vezes, o avivamento vem na peneira, ao passar na peneira. Hoje eu entendi. E você entendeu. Nós estamos aqui pedindo poder, pedindo babá, meu irmão desce. Meu irmão desce, você pode jejuar, você pode orar, você pode até ser um propósito só, como estava em Babel, mas se teu coração estiver com soberba, Deus resiste aos soberbos. Quem quer avivamento aqui? Então, meu irmão, não tem jeito. Faça essa oração comigo, Senhor. Eu te dou agora um sinal verde para tu trabalhar na minha vida e me descer e me fazer descer ao nível adequado para que eu possa receber mais e mais do teu Espírito Santo. Porque, Senhor, eu não quero ser mais impotente diante do ataque do inimigo na minha vida e da minha família. Eu quero mais de Ti para levantar as mãos e, em nome de Jesus, repreender tudo que não for de Deus na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Aleluias. Concluindo, fechando, glórias. Porque somos impotentes? Já vimos um monte semana passada. Hoje, porque falta humildade. Sem coração humilde, não há graça, não há poder, não há avivamento. O que é humildade? Humildade é porta aberta para a graça de Deus. Deus concede graça aos humildes. Mais graça. E não é só a graça do momento da salvação. É a graça dia a dia.
A graça que nos dá poder para vencer as tentações do maligno, a graça que nos sustenta nos momentos difíceis, a graça que nos conduz ao avivamento. Amém? Para isso, nós precisamos matar o orgulho. Matar o orgulho se você matar o orgulho do marido ou da mulher, não tem briga. Quando dois, não é? Tem um ditado popular que se aplica aqui. Quando um não quer, dois não brigam. Qual é a briga? Eu estou certo. Eu estou certo. Quando um faz assim, o outro faz assim. Tá bom. Acabou a briga. Matar o orgulho do pastor. Se você quer ver avivamento, pega uma lupa que você vai ver esse pastor descendo. Não só meu, todos os pastores. Quebrar o orgulho de todos os líderes. Quebrar o orgulho do irmão. Quebrar, matar o seu orgulho. Não olhe para o meu orgulho. De preferência, olhe para o seu. Já falei aqui, até nisso nós precisamos da ajuda de Deus. Resumindo, quem quer mais de Deus tem que ter menos de você. Menos de você é ter um eu mais fraco. Uma vontade interior mais fraca. Como é que Deus faz isso? Muitas vezes através das circunstâncias do sofrimento. Quer ser usado de Deus? Já falei, peça ajuda a Deus, fecha os olhos. A cada dia, existe diante de nós as duas portas. A porta que leva à queda e a porta aberta para a graça. A porta que leva à queda, soberba, a porta que leva à graça, humildade. É uma escolha diária que você tem nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Em qual porta você tem entrado ultimamente? Será que você não tem sido arrogante? Será que você não tem sido egoísta? O que acontece quando você é contrariado? Deus nos chamou aqui para nos alertar e nos fazer caminhar no caminho da humildade. E a humildade se manifesta em 3 coisas. Meu irmão, se esvazie. Seja mais dependente de Deus e menos de você. Confie menos nos seus recursos, na sua força, na sua sabedoria e confie mais em Deus. Ele é o teu Criador. Ele é o teu provedor. Tudo que você tem foi Ele que te deu. Ele é o teu bom pastor que cuida de ti, não faz faltar nada. Por isso, faz uma coisinha só, dá um tempo para Ele de qualidade nesse jejum, como você já está fazendo. Você está dizendo, quando dá um tempo para Ele, que você é mais dependente dEle do que da tua sabedoria. Sai da roda viva de tentar resolver todos os problemas que acontecem um atrás do outro e você está sempre ocupado. Por quê? Porque você está tomando o lugar de Deus na tua vida. Seja mais frequente nos cultos, seja mais frequente no seu jejum diário. Isso é se esvaziar. 2, submeter. A humildade se manifesta na submissão. Submeter com obediência, mesmo que traga desconforto. Você tem obedecido a Deus mesmo quando traz desconforto? Até que ponto você obedece a Deus? Mas, até que ponto você obedece os seus líderes?
terceiro, manifesta a humildade no serviço. Tenha compaixão. Tenha respeito. Serviço, faça o serviço na casa de Deus para a glória do Senhor. Não seja um fariseu. Sai da zona de conforto. Dedica parte do tempo a Deus. Você tem servido? Como você tem servido os irmãos? Como você tem servido na casa do Senhor? E qual a motivação do seu serviço? Procure fazer as escolhas diárias. Procure entrar pela porta da humildade, da dependência, da submissão e do serviço. E Deus vai te revestir de amor, de graça e poder. Quem decide hoje trilhar o caminho da humildade? Nós precisamos pedir ajuda a Deus. Num ato de fé e demonstrando isso, se você ainda não está em dúvida, não levante, mas se você está certo daquilo que você quer, levante e ore comigo, porque nós precisamos pedir ajuda a Deus. Cultivar um coração humilde, você tem que partir do princípio que você precisa de Deus para todas as coisas, até para isso. Primeiro é se humilhar na presença de Deus. Não vou pedir para você ajoelhar, porque já está no fim do culto. Mas diga comigo: Senhor, eis-nos aqui. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante da Tua glória, da Sua sabedoria, soberania, poder, majestade, santidade e misericórdia. Nós reconhecemos que Tu nos criaste, Tu és o nosso provedor. Tudo que temos vem de Ti. E sabemos também que Tu és o bom pastor, que Tu cuidas de nós a cada dia e jamais nos abandonará. Senhor, nós não queremos ser cristãos mornos. Temos pedido por mais poder vindo de Ti. E hoje aprendemos, para receber mais, temos que descer mais. Senhor, nos ajuda nessa caminhada de humilhação. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a reconhecer os atos que mostram nosso orgulho, a nossa soberba, e substituir cada vez mais por atos que manifestem humildade. Que cada vez mais eu me torne dependente de Ti, submisso a Ti, servindo a Tua casa, os Teus filhos, com respeito e compaixão, em nome de Jesus. Eu queria fazer mais uma coisa, mas já é muito tarde. Dá a mão para o seu irmão e alguém vem fechar o culto, por favor, em oração. Glória a Deus. Só fechar, irmão. Pai, nesta manhã te agradecemos, porque Tu, Senhor, falou aos nossos corações, e que venha sobre nós o Teu Espírito, e nos ajude a vivermos, Senhor, nesta nova caminhada, vendendo nos humilhar diante de Ti, para sermos abençoados por Ti. Faz de nós o que Tu queres fazer. Trata de nós, Deus. Cuida do nosso coração. Pai, que a Tua glória, a Tua majestade desça sobre esta casa. Amém, Pai. E quem está lá fora possa ver o Teu Espírito através de nós. Seja exaltado no nosso meio, em nome de Jesus. Dia 30 à noite, culto especial de manhã. Vem em jejum. E nós vamos buscar a presença do Senhor aqui, todos juntos, entregar o jejum para a glória do Senhor. Amém. Amém? 1, 2, 3. Glória a Deus.
Oi? A comunhão é sempre boa, né?